Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. No programa de hoje vamos conversar com o diretor acadêmico do Grupo Unieduca, o professor doutor Hércules Ferrari, que vai nos contar sua experiência transformadora. O professor Hércules, depois de um diagnóstico traumático, foi submetido a um transplante de fígado que salvou sua vida. Os momentos difíceis, superados com a ajuda da família e dos amigos, fizeram dele um vencedor que continua a prestar serviços na área da educação, aliás, com muito mais intensidade. A doação de órgãos é o tema de nossa entrevista de hoje. E enquanto você aguarda o depoimento do nosso convidado, selecionamos a crônica indicada pelos ouvintes que marcou a semana. A Petrobras anunciou a diminuição dos preços da gasolina por volta de 40 centavos e do diesel em torno de 44 centavos. Na crônica, foram utilizados os termos e argumentos que embasaram esses preços mais baixos dos combustíveis e o fim da paridade, aquilo que fazia com que o custo na bomba acompanhasse as altas e baixas do preço internacional do barril, dessa commodity que manda na vida de todo mundo. Confira a crônica que selecionamos para você nessa semana. Pan News Cidades. Decifrar o economês é um desafio superado somente pelo petrolês, mais complexo, cheio de mumunhas e estratégias surreais. Para quem não está nem aí para a linguagem da multinacional brasileira, uma boa notícia: o preço dos combustíveis diminuiu a partir de hoje nas refinarias da Petrobras. Isso vale também para o botijão de gás mais em conta, abaixo dos R$100. Decifrar as mudanças e a queda repentina da gasolina e do diesel é o que complica um pouco. A nova estratégia comercial inclui custos alternativos do cliente, valores na precificação e outras frases de efeito cheias de mistérios. A Petronacional também esclarece que haverá suprimentos com fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Indica também um negócio chamado de valor marginal, que tem como base o custo de oportunidade e opções como a produção, importação, exportação ou petróleos utilizados no refino. É um monte de blá blá blá. Na verdade, me dá a sensação de que as novas políticas têm a ver com petróleo alternativo venezuelano. O planejamento estratégico é deixar o consumidor feliz com os preços baixos, e quem não fica? Do mais, seja o que Deus quiser, e vamos em frente para ver no que vai dar essa desoneração elaborada com o aparente descaminho embutido na estratégia comercial da empresa. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica.
e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com Hércules Ferrari Domingues da Silva. Ele que é diretor acadêmico do Grupo Unieduca, licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Educação e doutor em Ensino de Ciências e Matemática. Há mais de 30 anos atua como professor e ele acredita que as experiências que vivenciamos ao longo da nossa vida compõem o que somos hoje. Seu objetivo pessoal nesse momento é trabalhar pela conscientização da importância da doação de órgãos, ele que é um transplantado. Professor Hércules Ferrari, como vai? Tudo bem? Vamos cumprir com a nossa missão hoje? Vamos divulgar os transplantes e a necessidade da doação de órgãos? Oi, Thanos, tudo bem? É exatamente isso. É essa a minha missão de vida. Além da missão de educador, atualmente a principal missão da minha vida é divulgar a necessidade da doação de órgãos. Eu acho que você, mais do que ninguém, pode fazer isso com bastante autoridade, porque como transplantado você passou por uma via crucis. Gostaria que, se você pudesse, contasse um pouco da sua história. Olha, Thanos, realmente foi um momento bem difícil da minha vida, né, que no dia 1º de janeiro do ano de 2021 eu fui internado no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, com uma hepatite medicamentosa fulminante. E não foi nada assim de remédio que eu tomei aleatoriamente. Foi coisas com prescrições médicas, só que o meu organismo ele reagiu de uma maneira diferente. E então eu fiquei 12 dias no hospital, voltei para casa, depois tive uma intercorrência estomacal, até que veio o diagnóstico que eu teria que sofrer um transplante. Fui cuidado na Unicamp desse tempo todo, nós tentamos até um tratamento clínico, que houve uma esperança para isso, mas culminou que não tinha retorno, os danos que eu tinha tido no meu fígado, né, eles não tinham retorno e nós teríamos que transplantar. E entrei na fila. O meu caso era um caso gravíssimo, e eu tive a graça de, em poucos dias, receber um órgão de um doador, que a família desse doador permitiu que eu recebesse esse órgão, que fosse doado esse órgão. E no dia 22 de junho, com a graça de Deus e com o amor extremo dessa família ao próximo, eu fui transplantado de fígado, dia 22 de junho de 2021. Professor, deixa eu só tentar mostrar para os ouvintes, ou enfim, que você descreva qual foi o impacto que você recebeu, porque você tinha uma vida saudável, você foi militar, não era uma pessoa que não fizesse exercícios físicos, você mantinha uma regularidade na sua vida. Então eu gostaria que você passasse um pouquinho do histórico. Eu sei que você fazia caminhadas longas, inclusive, o seu histórico e como é que você sentiu o dia que você recebeu a notícia. Olha, Thanos, eu realmente
realmente é isso que você disse. Eu sempre cuidei da parte física desde criança. Meu pai era lutador de judô. Eu, com 5 anos de idade, eu já estava no tatame. Depois eu fiquei 30 anos no Exército Brasileiro, sempre fazendo atividade física. Fui atleta do Exército também, né? Ou seja, eu tinha uma vida saudável. Não era de beber demais de jeito nenhum, né? Não fumo também, né? Então eu era uma pessoa que me cuidava muito. Ainda me cuido, ainda me cuido muito. Mas foi uma coincidência, uma fatalidade que aconteceu de eu tomar um remédio que meu organismo reagiu mal. E não foi fácil, de jeito nenhum, nem para mim, nem para minha família, porque a gente, quando você está nesse momento, né, Thanos, você vê a possibilidade da finitude, né, de você vir a óbito. Então, mas eu vou te falar uma coisa, rapaz, em momento nenhum eu perdi a fé. Em momento nenhum eu perdi a confiança na misericórdia de Deus. E eu tive também o apoio da minha família, de muitos, mas muitos amigos também, do local onde eu trabalhava também, que trabalho ainda, né, que é no Grupo Unieduca. Eu tive muito, mas muito apoio de todos, né, e isso me ajudou muito a superar. E uma coisa assim, essa confiança que eu sempre tive em Deus e tenho, né, me fez olhar para frente e me ver bem. E em momento nenhum, Thanos, eu questionei a Deus, né, do que fazer, por que para mim, por que eu, né, por que comigo. Em nenhum momento eu fiz esse questionamento, mas eu me perguntava assim, o que Deus queria para mim, o que Deus estava preparando para mim, né, e o que eu faria depois que eu estivesse melhor e como eu seria também. Mas houve um momento crucial que você precisou tomar uma decisão. Se inscrever numa lista, porque a doação de órgãos segue critérios legais. Como é que foi isso? Thanos, essa foi uma decisão assim, até que eu cheguei num ponto que eu queria tomar essa decisão. Eu queria que os médicos fizessem isso. E foi uma decisão de alívio. Né? Alívio porque eu sabia que pelo ato de amor extremo de uma família que infelizmente poderia perder alguém, né, e poderia receber esse ato de amor. E assim, foi muito rápido. Né, como eu disse, meu caso era gravíssimo, né, e existe um cálculo que é feito de acordo com a gravidade, é o local que você ocupa na fila. Mas o momento mais interessante, se a gente pode dizer que é assim, foi no dia que me ligaram, era 10 e pouco da noite, né? Me ligaram e falaram assim, seu Hércules, aqui é da Unicamp e nós acreditamos que temos um órgão para o senhor. O senhor vem? Aí, rapaz, a coisa ficou assim, mas eu já tinha essa resposta na minha cabeça. Né? E eu sabia que eu tinha que falar sim. Falei, estou indo, que hora que eu tenho que estar aí, né? E daí a gente arrumou as coisas, tudo, e rapidinho nós fomos para casa, para o hospital. E minha esposa no caminho, Thanos... Fala um pouquinho dela pra gente, Hércules. Fala um pouquinho da sua esposa e eu imagino a crise que ela deva ter enfrentado. Olha, Thanos, eu fico até emocionado em falar da Isabel, minha amada esposa, que esse ano a gente completa 36 anos de casado, né? E ela, assim, um cuidado muito grande, meus filhos também, minha filha Patrícia, minha filha Camila, meu filho Ricardo, né? A Neuza, que mora com a gente também. Todos eles com muito amor, muito carinho, cuidaram muito de mim, sabe? E quando a gente foi, que eu estava contando, né, eu estava no carro indo para a Unicamp, a minha esposa, a Isabel, perguntou assim, você está com medo? Eu falei, não estou. Mas por que você não está com medo? Eu falei, porque eu olho na frente, lá na frente, no futuro, e eu me vejo bem. E hoje, Thanos, eu com praticamente 2 anos de transplantado, eu me sinto muito bem mesmo. E depois do pós-operatório também, né, teve um momento que os médicos chamaram a minha esposa e minha filha Patrícia, que estavam lá, e falaram, olha, vocês têm que estar preparadas, né, porque pode acontecer o pior. E ela muito forte, muito sóbria e muito
temente a Deus e crente, ela disse assim: não, eu não estou preparada não, né? Não vai acontecer nada, ele ficará conosco, né? E aqui estou, né, conversando com você, com a graça de Deus. Hércules, com relação ao pós-operatório, você fez o transplante de fígado, não é uma cirurgia fácil. Eu me lembro que você, nos primeiros dias, apresentou muita dificuldade, mas, enfim, como um guerreiro, nós viralizamos até um vídeo seu falando: ó, o menino aqui andando, né? Foi emocionante aquilo pra gente, que compartilhou essa sua experiência. Mas eu gostaria de saber de você, depois, assim que você acordou. Evidentemente, é uma cirurgia complexa. Conta um pouquinho para os ouvintes da PAN como você se sentiu e, enfim, a realidade bateu na sua cara, né? Então, a partir do transplante executado, como é que você se sentiu, Hércules Ferrari? Ô Thanos, olha só, assim, a partir do momento que eu senti, que eu acordei, né, eu estava bem, estava muito bem, tá? E dos primeiros dias eu fiquei muito bem, até fui pro quarto no 7º dia. Mas eu quero contar uma história para vocês entenderem, né, a importância dos encontros que Deus promove na nossa vida. Tá? Eu estava no leito ali, né? E uma enfermeira veio me atender. Ela falou: seu Hércules, eu sou a fulana de tal, né? E eu vou ficar com o senhor agora nesse plantão. Aí eu falei assim para ela: muito bem, muito obrigado e tal. Ela virou assim, olhou meu nome e ela falou assim: Hércules? Professor Hércules? Falei: sim, professor Hércules. Ela falou assim: nossa, eu fui sua aluna 25 anos atrás. Olha. Que bom te ver. Pena que é nessa situação, mas eu estou muito feliz em te ver. Aí eu falei assim para ela, falei assim: olha, eu também, né? E assim, Thanos, essa moça, ela fez muita diferença no cuidado comigo ali. Não que os outros não fizessem, fizeram também todos os médicos, todos os enfermeiros, os funcionários ali da Unicamp foram maravilhosos comigo. Mas ela fez muita diferença, porque ela é uma pessoa muito próxima. E quando eu fiquei ruim, que eu fiquei num momento muito ruim, como eu disse, ela fez de tudo que ela podia fazer. Trouxe minha família de Olímpia, que é mais de 400 quilômetros daqui, veio minha mãe e meu irmão para me visitar ali na UTI, porque ela sabia que aquilo era importante para mim. E ela me perguntava assim, né: Hércules, por que Deus me colocou para cuidar de você? Né? E eu pensava: acho que eu sei. Aí num dia ela falou assim: Hércules, Deus falou no meu coração, por que eu estou cuidando de você? Porque depois do meu pai e da minha mãe, você foi a pessoa que eu mais respeitei na minha vida. Olha, então, Thanos, olha que história maravilhosa, né? Deus 25 anos antes preparou um encontro que aconteceria 25 anos depois. Né? E assim, é uma história que eu conto e preciso contar para que as pessoas cuidem de todos os encontros que Deus promove nas vidas delas. É muito importante a gente cuidar de cada pessoa que Deus nos apresenta, de todas as maneiras. Nós estamos conversando com o professor Hércules Ferrari Domingues da Silva. Ele que é diretor acadêmico do grupo Unieduca, e hoje abordamos a doação de órgãos e ele, como transplantado, dá o seu testemunho. Desculpa ter te interrompido, viu, caríssimo mestre, mas a gente precisa informar aos ouvintes a importância dessa entrevista. Vamos lá, continue, por favor. Thanos, uma coisa que eu quero contar também, você perguntou da recuperação, e eu com 22, 23 dias, eu saí da UTI e voltei pro quarto, né, que eu já tinha tido uma estada de 3 dias e não deu muito certo, voltei pro quarto, né, e aí eu pedi para minha esposa ligar pro meu irmão
que ele falou assim: quando você for pro quarto, você me avisa. E ela avisou. No outro dia ele estava lá e eu não andava, não conseguia nem sentar na cama. E esse meu irmão amado, o Heron, ele me colocou em pé, Thanos. Ele fez eu dar 2 passinhos. Ele me colocou sentado na cama. Ele me colocou na cadeira. E o vídeo que você recebeu, que ele falando: olha o menino, foram 4 dias depois dele ter chegado, eu já conseguia dar 10 passos com o andador. Então, o amor do meu irmão, né, da minha família, o amor dos meus amigos, que me deram força para eu seguir, para eu continuar, né, para eu voltar a andar. E eu estabelecia metas, né? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo outro, né? Até escovar os dentes eu estabeleci como meta que eu escovaria meus dentes em pé, né? Então foram coisas assim muito marcantes, né? Mas o que marcou mesmo foi o amor da família, o amor dos amigos. Caríssimo professor Hércules Ferrari, é emocionante conversar com você, mas eu gostaria que você abordasse também uma coisa que é fundamental para o transplante, que é a doação de órgãos. E não sei se você sabe, mas enfim, deve saber, o Brasil é referência mundial na área de transplantes, possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador, está atrás só dos Estados Unidos. A rede pública de saúde, onde você fez a sua cirurgia, fornece aos pacientes assistência integral, gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento, medicamentos pós-transplante. Agora, sem a doação não há transplante. Eu acho que aqui pela Pan News, eu acho que nós podemos falar um pouquinho da importância da doação de órgãos, não, meu caro professor? Thanos, não tenha dúvida, esta é uma oportunidade ímpar para falarmos sobre a doação de órgãos, né? Esse momento tão difícil para uma família decidir. Você, no momento de uma perda irreparável, alguém vem e te pede algo mais daquela pessoa que você perdeu, né? É uma decisão muito difícil. Tem que ter um amor extremo ao próximo, ao outro, para tomar uma decisão dessa, para dizer o sim. Mas para isso é muito importante, apesar de não ser muito agradável, é muito importante que as pessoas falem, conversem entre os membros da família sobre isso, sobre a possibilidade de doar os seus órgãos se vier a acontecer uma fatalidade. Em casa, hoje, nós temos muito claro isso, mas antes de nós passarmos por isso, né, nós nem imaginávamos como seria uma situação dessa, né? Mas é muito importante que isso aconteça, porque, olha, Thanos, se não fosse esse ato de amor extremo, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria cuidando dos meus alunos, eu não estaria cuidando da minha família, eu não poderia estar aqui conversando com você e dando essa mensagem de vida, de experiência de vida, dessa história maravilhosa que eu passei. Foi muito difícil, tudo, mas foi uma história maravilhosa, uma história assim de vitória, de nós termos alcançado essa graça. E não foi uma graça que só eu recebi, foi uma graça que o meu doador recebeu, a família do doador. Você sabe o nome do doador, não? Não, Thanos, não é revelado, né? Só um tempo depois, né? E um bom tempo depois. E então e você falou do SUS, né? O SUS, ele tem todo um sistema para isso, muito bem organizado. Existem pessoas anônimas que trabalham por isso e
buscam o doador compatível, buscam o órgão compatível. É uma estrutura assim, maravilhosa do Sistema Único de Saúde que nós temos no país. E até hoje eu sou cuidado por eles, né? Ontem, por exemplo, eu estive no Unicamp fazendo exames de sangue e na próxima terça-feira passarei por consulta. E sempre um cuidado muito grande, um carinho muito grande de todos ali. E já faz 2 anos, não é? Dia 22 de junho, se Deus quiser, a gente completa 2 anos já de transplantado e de vida. Olha, o Ministério da Saúde, ele tem várias informações sobre a doação de órgãos. E eu quero destacar aqui um texto que se encontra no site do Ministério, que diz assim: se você deseja ser doador de órgãos e tecidos, a primeira coisa a fazer é avisar, como disse o professor Hércules, a sua família sobre essa vontade. É importante falar para a sua família que deseja ser um doador de órgãos, para que após a sua morte, os familiares possam autorizar a doação e retirada dos órgãos e tecidos. Isso é fundamental, não é, professor? Nós não temos muito o hábito de discutir essas coisas em casa, mas é importante que fique claro. Acho que isso deve ser inequívoco, não é, professor Hércules? Com certeza, Thanos. É o mais importante nesse caso. Você deixar muito claro para sua família qual é o seu desejo. O que você gostaria que fosse feito se acontecer, se alguma coisa grave nesse sentido. É muito importante que as pessoas deixem claro. Não precisa ficar conversando sempre sobre esse assunto, que não é um assunto tão agradável assim. Mas quando surgir a oportunidade, deixe claro para todos os seus familiares que você é doador, que você quer fazer isso, que você quer que façam isso, porque a decisão final acaba sendo da família. E se a família tiver dúvida se você gostaria ou não, eles vão acabar optando por não doar, né, na maioria das vezes. É isso mesmo. Nós tivemos o privilégio de conversar com este professor doutor em ensino de ciências e matemáticas, diretor acadêmico do Grupo Unieduca, Hércules Ferrari. E, professor, eu gostaria que o senhor deixasse, meu caro amigo Hércules, a sua mensagem final para os ouvintes do Pan News Cidades, aqui da Jovem Pan News Campinas. Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos que oraram por mim, pelo meu restabelecimento. Quero agradecer imensamente a família do meu doador. E eu quero agradecer imensamente também ao meu doador, que com certeza em vida disse que gostaria que fosse feita doação dos seus órgãos. Muito obrigado, meu doador. Que você esteja nos braços do Senhor. Muito obrigado, família, por ter tido esse ato de amor extremo, como eu chamo. Muito obrigado. Abraço, Hércules. Abraço, Thanos. Deus te abençoe. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo.
Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.